Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos resolver alguns exercícios de frações equivalentes. Começando aqui pela questão número 1. Caso vocês queiram essa lista, eu vou deixar disponível aqui no link abaixo desse vídeo, tá bom? Aí vocês podem imprimir e fazer na casa de vocês. Na hora de fazer essa lista, vocês podem fazer junto aqui comigo ou tentar fazer sozinhos e depois vir aqui e assistir o vídeo com a correção, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, nós vamos fazer o que está sendo indicado pela seta para a gente encontrar a fração equivalente. Na letra A, ele está pedindo para a gente pegar a fração 2 quintos e multiplicar o numerador e o denominador por 6, e assim a gente vai ter uma fração equivalente. 2 vezes 6 dá 12, e 5 vezes 6, a gente tem aqui que vai dar 30. Agora aqui na letra B, 1 oitavo, 1 vezes 3 dá 3, e 8 vezes 3 dá 24. Na letra C, 5 vezes 4 dá 20, e 7 vezes 4, 28. Na letra D, podemos fazer também a divisão de numerador e denominador para encontrar as frações equivalentes. Não necessariamente a gente está fazendo apenas a multiplicação. Podemos fazer também divisão. O importante é realizar essas operações com o mesmo número e que seja a mesma operação, tanto na parte de cima da fração quanto na parte de baixo da fração. E aí, se a gente fizer 49 dividido por 7, temos 7. E 63 dividido por 7, temos 9. Também, 49,63 avos é equivalente a 7 nonos. Na letra E, nós temos 16 20avos e dividindo em cima e embaixo por 2, nós vamos ter 8 e 10. Então, da letra F, 50 100 avos. 50 dividido por 50 dá 1, e 100 dividido por 50 dá 2. Seguindo a próxima questão, sobre frações equivalentes, é pedido para que complete com o termo que falta, formando as frações equivalentes. Então, na letra A, 2 sétimos multiplicado por 7, que deu 56, e aí nós vamos também fazer essa multiplicação aqui no numerador. Então, a gente pode ir lá na tabuada do 7 e procurar 7 vezes quem, que dá 56. Você sabe de cabeça já? Se você souber, deixa aqui nos comentários, que eu vou querer saber se você acertou. 56 na tabuada do 7 é 8 vezes 7. Então, a gente vai colocar aqui que foi multiplicado por 8. Então, nós encontramos quem que nós vamos multiplicar o 2, que vai ser, então, o 8, que vai dar 16. Assim, a gente encontrou a fração equivalente de 2 sétimos, que é 16 56 avos. Lá na letra B, nós temos aqui, ó, 18 20avos. O 18 pulou para 9, porque foi multiplicado por quem? Foi multiplicado ou foi dividido? Ah, foi dividido. Então, foi dividido por quem? Foi dividido por 2. Então, nós também vamos fazer a mesma operação aqui embaixo. Nós vamos dividir por 2 o 20 e nós vamos ter o número 10. Então, 18 20avos é equivalente a 9 décimos. Na letra C, nós temos aqui na letra C, do 5 para 10, foi multiplicado ou foi dividido? Foi multiplicado por 2. Então, desse número que não está escrito aqui, foi multiplicado ou foi dividido por 2 para chegar no 80? Foi multiplicado para chegar no 80. Então, para chegar nesse número que a gente colocou o ponto de interrogação, nós vamos fazer a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? Vai ser a divisão. Então, nós vamos fazer 80 dividido por 2.
tá? 80 dividido por 2 dá 40. E a gente pega e faz a operação inversa. Se eu fizer 40 vezes 2, dá 80. Então, conseguimos encontrar a fração equivalente. 5/40 é equivalente a 10/80. Na letra D, o que nós temos aqui? Do 36 para o 6, diminuiu. Então, a gente teve uma divisão. De 36 para 6, foi dividido por 6. Então, que número que estava aqui, que foi dividido por 6, deu 7? Para descobrir esse valor, é só a gente fazer 6 vezes 7 e a gente vai encontrar esse valor desconhecido. Então, 6 vezes 7 vai dar 42. E a gente pode até fazer a operação inversa. Se eu fizer 42 dividido por 6, vai dar 7. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos lá na letra E. Na letra E, nós temos aqui, ó, qual fração, qual é o denominador que está faltando aqui para que essa fração seja equivalente a 5/6. Então, do 45 foi para 5. Que operação que foi feita aqui? Foi uma operação de divisão. Dividiu por 9. Então, nós também vamos dividir por 9 aqui também. Bom, então, já que a gente descobriu que foi dividido por 9, então, quem dividido por 9 dá 6? Ou a gente pode fazer 9 vezes 6, que é a operação inversa da divisão, que dá 54. Isso é a mesma coisa que dizer que 54 dividido por 9 dá 6. Então, encontramos aqui a fração 45/54 é equivalente a 5/6. Na letra F, nós não sabemos quem estava aqui, só sabemos que se transformou em 8. Mas olhando aqui na parte de baixo, de 9 para 18, teve um aumento, então foi multiplicado. Por quem? 9 vezes quem que dá 18? 9 vezes 2. Então, nós vamos pensar que esse número que está escondido aqui foi multiplicado por 2 e virou 8. Quem multiplicado por 2 viraria 8? Vai ser o 4. 4 vezes 2 dá 8. Muito bem? Eu sugiro que toda vez que eu fizer a pergunta, e se você não tenha feito ainda a lista de exercício, eu faço a pergunta, você pausa o vídeo e tenta pensar, tá bom? Cada um tem o seu momento, né, de encontrar a solução do exercício, e aí cabe vocês também apertarem o pause aqui do vídeo para poder pensar também junto comigo, tá bom? Muito bem. Agora na letra G, nós não sabemos quem está aqui, mas sabemos aqui na parte de baixo que o 14 virou 28. Então, como ele aumentou, então ele foi multiplicado por 2. Então, daqui para cá, também foi multiplicado por 2. Mas quem foi multiplicado por 2? Agora ficou fácil, né? 21 vezes 2, 42. Então, vamos verificar se está certa a continha. 14 vezes 2, 28. Então, 21 vezes 2, 42. Então, a fração 21/14. Então, a fração equivalente de 21/14 é 42/28. Na letra H. Na letra H, nós não sabemos que número que está aqui, só sabemos que foi transformado em 1. E na parte de baixo, de 12 se transformou em 6. Então, vamos lá. De 12 para 6 foi dividido por 2. Então, esse número desconhecido para virar 1, nós também vamos dividir por 2. Para a gente descobrir esse número, nós vamos fazer a operação inversa. Então, 1 vezes 2 dá 2. Assim, nós temos a fração 2/12 é equivalente a 1/6. E na letra I, nós temos o seguinte.
de 6 foi para 30 e que número desconhecido foi para 35? Qual a operação que a gente pode ter aqui, ó, de 6 para 30? Ah, aumentou. Então, foi uma multiplicação. Então, 6 vezes quem que dá 30? 5. Então, aqui na parte de baixo também, esse número desconhecido foi multiplicado por 5, que deu 35. Que número vezes 5 dá 35? Ou podemos pensar 35 dividido por 5, que vai dar esse valor. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. Refazendo nossos cálculos aqui, 7 vezes 5 dá 35. Então, a fração equivalente de 6 sétimos vai ser 35 avos. Muito bem, deixa aqui nos comentários quantos desse daqui você acertou da questão número 2. Foi fácil ou foi difícil? Vamos para a questão número 3. Dos números 3 oitavos, 2 sétimos, 4 nonos e 1 décimo, nós vamos ver aqui quem que é maior ou quem que é menor. Então, para poder ajudar a pensar nisso, nós vamos fazer uns desenhos aqui, ó. 3 oitavos, 2 sétimos, 4 nonos e 1 décimo, tá bom? Então, vou representar primeiro o 3 oitavo. Vou fazer um círculo. Melhor. Então, para representar o 3 oitavos, eu fiz esse círculo aqui e nós vamos dividir ele em 8 partes iguais. Tem que ser 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, foram pintadas 3 partes. Então, vou lá pintar. 1, 2, 3 partes iguais. Muito bem, guarda essa informação. Agora, eu vou fazer aqui a representação de 2 sétimos nesse círculo. Então, para a gente poder fazer essa divisão, nós vamos fazer com bastante tranquilidade aqui, dividido mais ou menos em 7 partes iguais, tá bom? Então, em 7 partes iguais. Vamos lá. Muito bem, então eu consegui fazer a divisão aqui entre 7 partes iguais e vou pintar. Nós vamos pintar apenas 2 partes. Então, vamos lá. 1, 2. Agora, vamos representar 4 nonos nessa daqui. Então, eu tinha representado aqui 2 sétimos nessa e nós vamos representar 4 nonos lá. Nós vamos ter que dividir aqui também em 9 partezinhas iguais. Então, vamos lá. Nove partezinhas iguais e nós vamos pintar 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. E agora para a outra fração, 1 décimo, nós vamos dividir essa daqui, esse círculo, em 10 partes iguais. Em 10 partes iguais e nós vamos pintar apenas uma parte. Então, apenas uma parte. Vou pintar um pouquinho menor aqui. Então, apenas 1 décimo. Agora,
com essas representações aqui, fica muito mais fácil da gente saber quem que é maior, quem que é menor, tá bom? Então, começando aqui, ó. Se ele perguntasse dessas frações, quem que é o maior de todos? Olha, aqui eu tenho quase metade. Se fosse metade, seria exatamente aqui. Mas ainda está faltando essa parte. Então, 3/8 não é metade. Quem que representa quase a metadinha é essa daqui, né? Quase a metadinha. Esse daqui, ele tá 2/7, né? Ainda falta bastante para metade. E esse daqui está bem pequenininho. Consegue observar isso? 1/10. Então, na letra A ele está dizendo, o menor é 4/9. O menor de todos é 4/9. O que vocês podem perceber aqui? Quem que está menos pintado? Então, a gente percebe que a maior parte pintada é essa daqui. Quatro nonos. E a que está menos pintada vai ser 1/10. Conseguem perceber isso? Então, com essas informações, esse aqui menor e esse aqui maior, vamos analisar aqui, ó. Menor pintado? Não. O maior é 2/7? Não. O menor é 2/7? Também não. O maior é 3/8? Não, o maior é 4/9. O menor vai ser 1/10. Muito bem. Vamos para a questão número 4. As peças de um jogo de dominó possuem um lado com uma figura e o outro com uma fração. Anderson dispõe de 4 peças desse dominó conforme mostra essa figura, e a quinta peça será colocada numa posição indicada pelo tracejado. Para manter essa lógica, qual que é a peça que a gente vai colocar aqui? Então, nós podemos perceber aqui, ó, que essa imagem representa a fração, que tem 3 pintados e é uma figura que foi dividida em 4 partes iguais. Então, essa imagem está representando 3/4. E, então, seguindo essa lógica, aqui vamos ter que encontrar uma peça que tem a fração 3/4. Já esse pedaço aqui dessa fração, esse pedaço aqui dessa peça de dominó, está dizendo que vale 2/5. Então, nós vamos precisar de uma figura que está dividida em 5 partes iguais e foi pintada 2 partes. Pelo que a gente pode perceber aqui das figuras, então, está seguindo o número de lados da figura. Ó, 1/4, 1/4, 4/5. Então, pegou um pentágono e dividiu em 5 partes iguais e pintou 4. Esse meio usou um hexágono, né? Bom, mas vamos pensar aqui numa figura que foi dividida em 5 partes iguais. Vou pegar aqui um pentágono. E desse pentágono pintou 2 partes iguaizinhas. Então, das peças que estão ali nas alternativas, quais delas parecem com essa daqui? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 3 partes pintadas. A gente precisa apenas de 2. Então, essa aqui descarta. Essa aqui, olha, tem 2 partes pintadas, mas a outra parte é 1/3. E nós precisamos de 3/4. Esse daqui tem 3 partes pintadas, então nós encontramos aqui a resposta correta. Aqui, 2 partes pintadas e 3/4. Então, a resposta correta para essa daqui vai ser a letra D. Na questão número 5, diz o seguinte: no CMB, há uma banda musical no qual os alunos do 6º ano e ao 3º podem participar. Eles aprendem a tocar um instrumento musical
e fazem várias apresentações dos eventos que ocorrem no colégio. Na tabela a seguir, temos os 5 instrumentos mais executados e as respectivas frações que representam em relação ao total de instrumentos na banda. Então, o instrumento clarinete e a fração que corresponde ao total de instrumento da banda, 8,46. A flauta doce, 5,23 avos. A flauta transversal, 10,92 avos. O sax, 35,115 avos. E o trompete, 21,138 avos. E aí, nessa questão número 5, está pedindo para afirmar que um dos instrumentos que representa a maior quantidade da banda é qual? Para a gente conseguir encontrar qual que é o instrumento que está presente em maior quantidade nessa banda, nós vamos comparar as frações. Para a gente conseguir comparar as frações, o importante é que todos os denominadores sejam iguais. Então, olhando aqui, como que a gente pode fazer para que os denominadores sejam iguais? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 46, 23, 92, 115. O que será que a gente pode fazer aqui para que a gente possa encontrar um denominador igual entre eles? Olha, se a gente manter todos eles com o denominador 46, é uma escolha. Então, o que eu preciso fazer para que o 23 vira 46? Vou multiplicar por 2 embaixo, multiplicar por 2 no numerador, e nós temos 10 e 46. Aqui, 10,92 avos. Para que o 92 vira 46, então eu vou dividir por 2, que vai dar 46, e divide por 2 aqui, que eu tenho 5. Agora, esse 115 aqui, o que eu vou fazer para chegar no 46? Então, tem uma dica aqui, ó. Vou primeiro dividir por 5. Vou dividir por 5, em cima e embaixo. Então, eu vou ter 7 e 23. E do 23 para virar 46, então, eu multiplico por 2. Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. E eu vou ter, então, 14 e 46. E o 138 para virar 46, o que dá para fazer? Posso dividir por 3. Vamos ver quanto que vai dar se eu dividir por 3? 138 dividido por 3. Então, a gente tem aqui 4, 12, sobra 1, abaixo 8, e aqui vai dar o 46 que a gente precisa. Então, eu divido por 3 aqui, divido por 3 aqui, então vou ter 7 e 46. Olhando todas essas frações, 8,46, 10,46, 5,46, 14,46 e 7,46, todas elas têm o mesmo denominador. Então, para a gente comparar a fração que é maior, nós vamos comparar apenas os numeradores. De todas essas frações, quem que tem o maior numerador? A que corresponde ao sax. Então, o instrumento que apresenta em maior quantidade na banda é o sax. Vamos para a questão número 6. Questão número 6. Pede para a gente observar os números representados nas duas tabelas abaixo
E pede para a gente fazer uma associação da correspondência fracionária da tabela 2 com a tabela 1. Então, vamos lá. Antes da gente ir para a fração, vamos representar os decimais em fração e assim a gente vai conseguir enxergar aqui cada uma. Por exemplo, 0,25 vai ser 25 sobre 100. E quando a gente faz a simplificação de 25 por 25 e 100 por 25, nós vamos ter 1/4. Então, a gente pode corresponder a letra A com a fração número 1. Na letra B, nós temos aqui 0,002. Então, é 2 dividido por 1000. Se simplificarmos aqui, por 2 em cima e embaixo. Então, vou dividir por 2 aqui no numerador e por 2 aqui no denominador. Então, nós vamos ter 1 de 500. Então, essa letra B vai corresponder à fração número 3. A letra C, nós vamos transformar 0,03 em fração 3 centésimos. Será que a gente consegue simplificar essa fração? Não tem, né, um número comum entre 3 e 100, a não ser que seja o número 1, né? Então, essa fração, ela já está sendo representada aqui no item 2. Agora, vamos ver aqui a fração que representa 0,45. Então, a gente tem aqui 45 sobre 100. Dá para simplificar como? Na parte de cima e na parte de baixo, por qual número? Se eu dividir o 45 por 5 e o 100 por 5, será que é possível? 45 por 5 dá 9 e 100 por 5 dá 20, que é a fração que está aqui no número 5. E a letra E, que a gente já consegue encontrar a resposta aqui, mas a gente vai transformar ela aqui, ó, 0,01 é 1 de 100 centésimo, 1 em 100 centésimos. Então, seguindo aqui essa ordem, o A para o 1, o B para o 3, o C 2, o D 5 e o E 4, nós temos aqui a alternativa B. Muito bem. Deixe aqui nos comentários se vocês conseguiram acertar, porque eu quero acompanhar aqui se vocês estão conseguindo entender. Questão 7. Paulo convidou seus amigos para comemorar o seu aniversário em uma pizzaria. Para isso, pediu ao garçom 3 pizzas grandes. Em determinado instante, Paulo estimou que ainda restavam algumas fatias de tamanhos diferentes a serem consumidas. Então, uma fatia de pepperoni na forma de um setor circular de 60 graus, como se fosse nessa figura aqui. Uma fatia de calabresa na forma de um setor circular de 90 graus. E uma fatia portuguesa na forma de setor circular de 30 graus. E a pergunta da questão 7 é a seguinte: as fatias que ainda faltam ser consumidas equivale a qual fração da pizza? Bom, se a gente pegar uma pizza comum e a gente divide ela em 8 partes iguais, qual que é o ângulo que forma aqui?
Então, a gente vai fazer 360 dividido por 8. 4. Que vai dar 32. Sobrou 4. Abaixo 0. E aí, nós temos 5 e 0. Então, cada partezinha da pizza, nós temos aqui 45 graus. Deixa aqui nos comentários se você pensou de uma outra forma para encontrar esses 45 graus. Tá bom? Então, cada fatia dessa vale 45 graus. Muito bem. Então, duas fatias de 45, nós vamos ter aqui ao todo o quê? 90 graus. Tá bom? 90 graus. E do lado de cá, mais essas duas fatias aqui, então 90 graus. Que a gente já tinha visto também, né? Que metade do círculo vale 180 graus. Se a gente somar a quantidade de graus aqui que corresponde ao tamanho das fatias, nós vamos ter aqui 0, 6 com 9, 15, com 3, 180 graus. Que é a mesma coisa aqui, metade. E na forma da fração, a metade é representada como 1/2, tá bom? Então, a gente pode pensar assim nesse caminho. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários também qual outra forma, se foi mais fácil do que eu pensei, para poder resolver esse exercício, tá bom? Vou ficar muito feliz assim de ler os comentários e ver como que vocês pensaram para resolver essa questão. Questão 8. Então, a gente tem aqui a revista de Thales Suspense, no número 15, traz a origem do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro é repleta de tecnologia e está dividida em diversas partes. Em uma das suas primeiras idealizações, a armadura era dividida em 4 partes. A primeira parte, a cabeça, a segunda parte, o tronco, a terceira parte, 2 membros superiores e, por último, a quarta parte, 2 membros inferiores. Considerando que todas as partes possuem a mesma quantidade de ferro e nas terceiras e quartas partes a quantidade de ferro é dividida igualmente entre os membros, qual a fração que representa a quantidade de ferro utilizada em um membro inferior da armadura? Para a gente calcular isso, a gente vai fazer assim, ó. Nós temos a quantidade de ferro utilizada em cada parte da armadura é o seguinte, a gente tem na cabeça, nós temos no tronco, que é outra parte, no membro superior direito, que vai ser uma quantidade dividido por 2, no membro superior esquerdo, que é uma quantidade dividida por 2, no membro inferior direito vai ser também a mesma coisa, só que dividido por 2, e no esquerdo dividido por 2. Então, somando tudo, a gente tem aqui uma parte, meio, meio, meio e meio. Somando tudo aqui, quanto que a gente tem? Então, vai ser 1 mais 1, 1 mais 1, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Quanto que vai dar tudo isso? 1 mais 1, 2. Meio com meio aqui. Nós temos 1. Meio com meio, nós temos aqui 1. Então, ao todo, nós temos 4 de quantidade de ferro. E aí, para responder a pergunta, que é a fração que representa a quantidade de ferro utilizada em um membro inferior da armadura, vai ser quanto? Em um membro. Se é utilizado 4 ferros, né? 4 ferros, então nós vamos fazer o seguinte: do membro inferior, a gente vai usar meio dividido por 4.
Quanto que dá esse valor? Meio dividido por 4. Eu vou representar esse valor num diagrama. É como se eu tivesse o seguinte. Eu tenho algo, que é metade, e essa metade eu vou dividir em 4 partes iguais. Então, vai 1, 2, 3, 4. Assim, a gente tem meio dividido por 1/4, então significa que uma partezinha apenas dessa daqui vai ser 1/8, que é a quantidade de ferro utilizada apenas em um membro inferior. Questão 9. Pede para a gente colocar em ordem crescente correta a sequência das frações 3/5, 3/4, 17 décimos, 3/2 e 3/8. Para a gente poder responder essa questão, eu sugiro que vocês possam transformar essas frações em números decimais. Para a gente transformar essas frações decimais, é apenas fazer a divisão. De 3/5 é 3 dividido por 5. Então, para a gente fazer 3 dividido por 5, não é possível fazer, mas se a gente acrescentar um zero aqui, então vai ficar 0,5. Então, a gente tem 30 dividido por 5, que vai dar exatamente 6. Agora, se a gente dividir essa fração aqui, 3/4, 3 dividido por 4. Não é possível realizar essa divisão, mas se eu acrescentar um zero aqui, então eu vou fazer 30 dividido por 4, que vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobram 2, acrescentam 0. Então, a gente tem aqui 3/4 valendo 0,75. E 17 décimos, quando a gente divide uma fração, que tem 10, então apenas a gente vai andar com a vírgula, então vai ficar 1,7. A fração 3 dividido por 2 vai ser 3 dividido por 2, que vai dar 1, vai sobrar 1,05 e 0. E a divisão de 3/8 vai ser, acrescenta o zero aqui, 0, então a gente vai ter aqui 3, que vai dar 24, sobra 6, acrescenta um zero, então a gente tem 7, que vai dar 56, sobra 4, e acrescenta o zero e vai dar 5. Então, olhando esses resultados aqui, nós temos 3/5 que dá 0,6, 3/4 que dá 0,75, 17 décimos que dá 1,7, 3/2 que dá 1,5 e 3/8 que dá 0,75. Quem que é o menor de todos aqui que a gente pode ver? Vai ser o 0,75, que é 3/8. Então, começando aqui com 3/8. Depois de 0,75, 0,375, nós temos 0,6, que é um pouquinho maior, que é sim 3/5. Depois, 3/4, 0,74. Depois, 1,5 e 1,7. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Número 10 está dizendo aqui, seja a fração xy uma fração equivalente a 5/2,
sabe que o produto do numerador pelo denominador é igual a 960. Então, se eu fizer x vezes y, vai dar 960. O valor correspondente da soma x mais y vale quanto? Então, vamos lá. Como que a gente vai descobrir esse valor? Que na multiplicação vai dar isso. Então, a fração x e y, ela é equivalente à fração 12 quintos. Se é equivalente, significa que o 12 vezes alguma coisa deu x, e o 5 vezes alguma coisa deu o y. Com essa informação, a gente pode fazer a seguinte continha. X vezes y vai dar 960. Como x é 12k, então eu vou fazer 12 vezes k. E o y é 5k, então eu vou fazer 5 vezes k, que vai dar 960. 12 vezes 5, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. 12 vezes 5, que vai dar 60. E k vezes k vai dar k ao quadrado, igual a 960. Simplificando 60 dos dois lados, então a gente vai ter k ao quadrado igual a 960 dividido por 60, que vai dar 16. Então, que número ao quadrado dá 16, a gente tem que k vale 4. Como k vale 4, a gente volta essa informação para cá. Como que a gente vai achar o x e o y? É só pegar o 12 e multiplicar por 4. E depois fazer o 5 e fazer vezes 4. Então, a gente tem aqui 12 vezes 4 vai dar 48. E 5 vezes 4 vai dar 20. Que esses são os valores de x e de y. Agora, respondendo a pergunta, quanto que vale x mais y? X mais y vai ser 48 mais 20. E 48 mais 20 é igual a 68, alternativa